Olá, estudantes do 9º ano, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a nossa aula de número 19, na qual nós iremos observar a revisão e a avaliação, ok? Então, vamos iniciar mais uma aula. Neste momento de revisão, nós iremos tratar de um outro elemento da oração que é muito importante. Em outra parte de revisão, nós já falamos sobre o sujeito, agora é chegado o momento de falarmos sobre o predicado ou sintagma verbal, que é justamente a parte da oração onde o verbo está posicionado. E como nós já sabemos, sem verbo não temos oração, portanto, é uma parte muito importante a ser analisada na nossa oração, ok? Então, na cartela, vamos recuperar o nosso conceito, acompanhem aí. Predicado ou sintagma verbal, que é o outro nome, é a parte da oração na qual está localizada o verbo. É também a parte da oração que apresenta informações sobre o sujeito ou sintagma nominal. E é também a parte da ação que demonstra a ação ou a atividade verbal, né? A parte da oração, de fato, onde o verbo vai estar localizado, certo? Então, entendendo isso, uma vez que nós conseguimos definir qual que é o sujeito da nossa oração, todo o restante vai ser predicado, ok? E, assim como o sujeito, também o nosso predicado vai ser classificado, mas para que nós possamos apenas recapitular um pouco dessa questão do sujeito e do predicado e como separar um do outro, nós vamos aqui fazer uma rápida passagem, né? Olhem só. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28, começou nesta quinta-feira, 30, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Então, como é que eu faço para saber qual é o sujeito e qual é o predicado? Primeiro passo, lembrem sempre, encontrar o verbo. O verbo em questão aqui é começou. Então, uma vez que eu encontro o verbo, eu pergunto para este verbo o que, o quem, né? O que, quem, enfim. Então, o que começou nesta quinta-feira em Dubai? Ora, o que começou foi a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, a COP28. Então, toda essa parte em azul é o meu sujeito. E uma vez que eu defini o sujeito, todo o restante será predicado da minha oração, ok? Encontrei o sujeito, todo o restante vai ser predicado. E nota que o nosso verbo começou, de fato, está no predicado, ok? Então, agora que a gente já recapitulou esse processo, vamos, de fato, conversar sobre a classificação do meu predicado, né? Então, de acordo com a forma como o predicado vai se estruturar, o tipo de verbo que vai aparecer dele, os complementos ou não que esse verbo pode ter, nós vamos, então, chegar a um processo que nós chamamos de classificação do predicado. São 3 tipos de predicado que nós temos e agora nós vamos revisar esses tipos na nossa TV interativa, certo? Acompanhem. O primeiro tipo de predicado que nós vamos ter é o predicado verbal. Usamos para esse predicado verbal a sigla PV, né? P de predicado, V de verbal, tá? Então, o que o predicado verbal tem de especial na sua configuração para que eu o chame dessa forma? Bom, o predicado verbal é o predicado que apresenta um verbo significativo. Guardem este nome. O que verbo significativo significa, né? É o verbo que expressa uma ação ou uma atividade. Então, por exemplo, correr, andar, dormir, tudo isso é verbo de ação, portanto é verbo significativo, tá? E, no caso do predicado verbal, o que nós vamos observar? Que o núcleo do predicado é o próprio verbo significativo, ok? Então, sabendo dessas características desse tipo de predicado, vamos agora observar exemplos, tá? Então, aquele exemplo que a gente acabou de ver ali para definir sujeito e predicado está aqui novamente. Então, nós já sabemos, né, que a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28, é o sujeito desta oração. E o restante, né, começou nesta quinta-feira, 30, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, essa parte é o predicado. Já sabemos disso. E o verbo está ali. Começou.
Este verbo é um verbo que nós chamamos de significativo, ok? Lembrem-se disso. E por que ele é significativo, professora? Porque expressa ação ou atividade, né? Começar alguma coisa, isso é uma ação. Portanto, esse verbo é significativo. Bom, se o meu verbo é significativo, o meu predicado é de que tipo? Verbal. Verbo significativo é aquele que expressa a ação. Verbo significativo me dá predicado verbal. E aí, neste caso aqui, já que esse meu predicado é verbal, qual é o núcleo do meu predicado? O próprio verbo, tá? Então, começou é a palavra mais importante deste meu predicado verbal, ok? Temos um outro exemplo. Acompanhe. O meio ambiente pede ajuda. Bom, aqui nessa oração eu não tenho ainda definido quem é sujeito, quem é predicado, correto? Portanto, eu preciso fazer isso, né? Primeiro passo qual é? Encontrar o verbo. O verbo está aqui. Pede, tá? Encontrei o predicado, pergunto para... Predicado não, o verbo, pergunto para ele. O que pede ajuda? Quem pede ajuda? Enfim, no caso dessa oração, quem pede ajuda, o que pede ajuda é o meio ambiente. Então, eis aqui o meu sujeito, correto? Então, uma vez que eu encontrei o meu sujeito, tudo que sobra desta minha oração é predicado, tá? E aí, olhemos para o verbo agora. Este verbo, pede, é um verbo de ação? Sim, quem pede, né, pode estar exercendo uma ação, uma atividade. Portanto, é um verbo significativo. Então, este meu predicado é um predicado do tipo verbal e o meu núcleo deste predicado é o próprio verbo. Então, o verbo pedir é o meu núcleo, ok? Aí, após revisarmos aqui o nosso predicado verbal, vamos ao próximo tipo de predicado. Como eu disse a vocês, são 3 tipos. Temos então agora o predicado nominal como segundo tipo de predicado. Para o predicado nominal, usamos a sigla PN, P de predicado, N de nominal, tá? E o que o predicado nominal tem? Atenção para a estrutura dele, tá? É o predicado que apresenta um verbo não significativo. O que isso quer dizer, professora? É o verbo que ajuda a expressar estado, qualidade, característica do sujeito, mas não é um verbo que vai expressar alguma atividade, alguma ação, correto? E esse verbo não significativo também pode ser chamado de verbo de ligação, VL, tá? Então, a função deste verbo é essa, ligar o sujeito à sua característica, tá bom? Esse tipo de predicado também apresenta uma palavra que expressa a qualidade ou o estado do sujeito. E esse elemento é o que nós chamamos de predicativo do sujeito, com a sigla PS, e vai ser esse predicativo do sujeito que no predicado nominal exerce a função de núcleo, ok? Então vamos aos exemplos. Olhem só. Nosso primeiro exemplo aí. O meio ambiente é diverso. Aqui, nesse caso, o sujeito da minha oração é essa aqui, né? O que é diverso? O verbo está aqui, né? O que é diverso? Ora, o meio ambiente. Então, isso aqui é o meu sujeito, tá? Vou deixar um pouquinho de lado e vou olhar para o predicado. É diverso. Notem que esse meu predicado, ele vai ter este verbo, é, uma forma do verbo ser. Ora, ser não é uma ação, não é? O verbo ser aí está ajudando a expressar a qualidade do sujeito, que no caso aqui o sujeito é meio ambiente e a qualidade diverso. Então, nota que a função desse verbo aqui não é expressar uma ação, é conectar o sujeito à sua caracterização, ao seu predicativo. Portanto, o que eu encontro nesse predicado aqui é justamente um verbo que é de ligação e uma palavra que expressa a qualidade do meu sujeito, que é o predicativo do sujeito. Então, quando eu tenho essa estruturação, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, o meu predicado é nominal e o núcleo do meu predicado vai ser o quê? A palavra que expressa a qualidade do meu sujeito, que no caso aqui é diverso. É o meu predicativo do sujeito, tá bom? Vamos a outro exemplo? Vamos lá. A natureza permanece gloriosa. Então, olhem aqui. Nesse caso aqui, a gente vai do começo, né? Primeiro passo com essa oração é encontrar o verbo. Permanece é o meu verbo. Então, encontrei o verbo, o que eu faço com ele? Pergunto. O que permanece gloriosa? Quem permanece gloriosa?
A natureza, correto? Então, eis aqui o meu sujeito. Encontrei o meu sujeito, todo o restante é predicado, ok? E aí, olho para este verbo. Permanecer é uma ação? Não é, né, gente? Permanecer não vai indicar uma ação, uma atividade. Então, o que vai acontecer aqui? Ora, a gente vai observar aqui, para além de um verbo que não expressa uma ação, não expressa uma atividade, eu tenho também uma palavra que traz a qualidade do meu sujeito, gloriosa. Então, essa palavra que dá a qualidade do meu sujeito é o predicativo do sujeito. E esse meu verbo aqui é o tal do verbo de ligação, né? VL. Então, gente, essa configuração aqui, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, o meu predicado é nominal. E o meu núcleo deste predicado vai ser justamente o meu predicativo do sujeito, a palavra mais importante, o núcleo, ok? E aí, pessoal, chegamos agora ao próximo e último tipo de predicado que nós vamos estudar, ou melhor, rever. E é importante vocês entenderem o seguinte, que esse último tipo é uma mistura dos outros dois. É isso mesmo. Então, vamos atentar para entender como é que essa mistura acontece, tá bom? Então, vamos lá. Acompanhem. Esse terceiro tipo de predicado nós chamamos de predicado verbo nominal, por sigla PVN, né? P de predicado, V de verbo, N de nominal. Então, notem que, de fato, é uma mistura dos outros dois tipos. O que acontece que é essa mistura? Bom, esse predicado reúne características do predicado verbal e do predicado nominal. Olha aqui a primeira característica, apresenta o verbo significativo, que é o verbo de ação, o verbo de atividade. Mas, além disso, também apresenta uma palavra que expressa a característica, que é um predicativo, né? E aí, esse predicativo, nesse caso aqui, tanto pode ser do sujeito, mas também pode ser de algum outro elemento do predicado, e a gente tem que ficar atento, tá? E aí, justamente porque esse tipo de predicado tem essas duas características, ele vai ter dois núcleos. Tanto o verbo vai ser núcleo, como o predicativo também vai ser núcleo, ok? Então, olhem só, acompanhem. Nosso exemplo aqui. O meio ambiente pede socorro urgente. Notem aí o seguinte. O meu sujeito já está ali marcado, o meu sujeito é o meio ambiente. Agora vamos olhar para o predicado. Pede socorro urgente. Nós temos aí verbo significativo. Pedir, né? Pedir é uma ação. Então, verbo significativo, primeira característica. E aí, eu olho que nesse predicado, a gente vai ter o complemento do verbo, né? Porque quem pede, pede alguma coisa, pede socorro. E esse socorro não é qualquer socorro, é um socorro urgente. Nota então que eu tenho uma palavrinha que está qualificando aqui esse outro elemento do meu predicado. Então essa palavrinha eu vou chamar de predicativo. Claro que não é predicativo do sujeito, né? Mas é um predicativo. Então, se eu tenho verbo significativo e eu tenho predicativo, o que vai acontecer? Eu vou ter predicado verbo nominal. Portanto, quais são os meus núcleos aqui? Ora, o verbo significativo pedir e o predicativo urgente. Vamos a outro exemplo. Aqui, a natureza respira aliviada. Então, o sujeito é a natureza, vou olhar, deixar um pouquinho de lado, vou olhar só para o meu predicado. Respira aliviada. Notem o seguinte aí. Nesse meu predicado, eu vou ter o verbo de ação, o verbo significativo, que no caso aqui é respirar. Concordam comigo que respirar é uma ação, é uma atividade, correto? E aí, além deste verbo, eu noto que eu tenho uma qualidade do meu sujeito, aliviada. Ora, quem é que está aliviada aqui? É justamente a natureza, né? O meu sujeito. Olha a seta ligando lá. Então, neste predicado aí, nós temos o verbo significativo respirar e nós temos o predicativo. Neste caso, o predicativo é do sujeito. Então, com essa configuração, de verbo significativo mais predicativo, o que eu vou ter é um predicado verbo nominal e, portanto, dois núcleos, na verdade. O verbo significativo respirar é núcleo e a palavra aliviada é predicativo e é núcleo também.
Vamos então agora observar um último exemplo desse predicado do verbo nominal, né? O meio ambiente precisa de ajuda especializada. Bom, vamos do começo aqui, né? Encontro o verbo. O verbo aqui é precisar. Então, eu pergunto, o que precisa de ajuda especializada? Bom, o meio ambiente. Então, encontrei o meu sujeito, todo o restante é predicado, né? Então, precisa de ajuda especializada é o meu predicado. Agora vamos analisar esse predicado. Primeira coisa, eu tenho o verbo significativo, que é precisar, né? Então, esse verbo significativo já me dá a primeira característica, né? Verbo significativo. E aí, notem que para além do verbo significativo, o verbo de ação, eu tenho aqui a palavrinha especializada, que está qualificando, não o sujeito, mas essa outra palavra aqui dentro do meu predicado, ajuda. Ora, essa especialização é da ajuda, né? Ajuda especializada. Então, nota aí que o meu predicado tem as duas características, o verbo significativo e o predicativo. Portanto, de que tipo é esse meu predicado? É predicado, verbo nominal e o que a gente vai observar aqui? Que temos os dois núcleos, né? Justamente o verbo significativo e justamente o predicativo. Ok? Então agora vocês puderam visualizar que, de fato, o predicado verbo nominal é a mistura dos dois primeiros tipos de predicado. E aí, para encaminhar o final da nossa revisão, agora nós vamos rever algumas coisinhas sobre a predicação dos verbos, ok? Então, vamos avançar agora para que nós possamos relembrar alguns aspectos sobre essa questão de verbo de ligação, verbo que pede complemento ou não e assim por diante, ok? Me acompanhem, vamos lá. Olha só. Quando nós conversamos aqui com vocês, nós falamos que existem verbos de ligação, correto? Ora, isso, quando eu tiver verbo de ligação, automaticamente eu terei predicativo do sujeito e o meu predicado é nominal. Isso aqui é uma regra, correto? Mas, quando eu tiver predicado verbal ou predicado verbo nominal, aí eu preciso ficar atento porque eu posso ter os verbos significativos, corretos? E o verbo significativo, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser o verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que não pede complemento. Ou o verbo pode ser do tipo transitivo. E o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento, precisa de alguma complementação, tá? De novo, estamos falando aqui de predicado verbal ou verbo nominal, tá bom? E aí, olhando só para esse verbo transitivo, aí a gente vai avançar mais um pouquinho, porque esse verbo transitivo, esse verbo que pede complementação, ele pode se subdividir em três tipos, é isto mesmo. O verbo transitivo pode ser verbo transitivo direto, quando o seu complemento não pede preposição, tá? Aí o complemento desse verbo nós vamos chamar de objeto direto, tá? Aí a sigla desse verbo vai ser VTD e o objeto direto vai se chamar OD, tá? Nota que as siglas elas correspondem ao princípio de cada um dos nomes, né? Aí o verbo transitivo também pode precisar de um complemento com preposição. E aí, quando esse complemento tiver preposição, nós vamos chamar, então, o verbo de verbo transitivo indireto, sigla VTI. E o complemento desse verbo vai ser objeto indireto, sigla OI. E ainda, é possível que nós tenhamos um verbo que pede os dois tipos de complemento. E aí, quando isso acontecer, o meu verbo vai ser verbo transitivo direto e indireto. Um complemento com preposição e um complemento sem, né? E aí a sigla vai ser VTDI e, obviamente, os complementos serão os dois, né? Objeto direto mais objeto indireto, ok? Vamos então agora observar a aplicação disso, analisando frases? Vamos lá. Nossa primeira frase vai ser eu vi tudo, tá? E aí, neste caso aí, eu vi tudo. Pergunto de vocês. Qual é o sujeito, só para que a gente olhe só para o predicado? Bom, vamos encontrar o sujeito, né? O verbo já está destacado aí, vi. O que vi, quem viu, né? Ora, eu. Então, eu é o meu sujeito, todo o restante é predicado.
né? Então, agora olhando só para este verbo que está ali em vermelho. O verbo é significativo ou não significativo? Ora, ver é uma ação, né? É uma atividade. Então, o verbo é significativo, tá? E aí, neste caso aí, este verbo precisa de complemento? Concordam comigo que quem vê, vê alguma coisa, vê algo? No caso aí, ele viu tudo, né? Então, sim, precisou de complemento, né? Aí, olhando para esse complemento que está bem aqui, né? Porque quem vê, vê alguma coisa. O complemento do verbo está bem aqui, né? Tudo. Esse complemento tem preposição? Não, professora, não tem, né? Então, esse verbo que é significativo, eu vou poder chamar de verbo de ligação? Não. Esse verbo que pede complemento, eu vou poder chamar de verbo intransitivo? Também não. Esse verbo, então, só pode ser transitivo, porque ele tem complemento, correto? E aí, eu acabei de olhar e ver que não tem preposição. Portanto, esse meu verbo é do tipo transitivo direto, ok? E aí, quando eu tenho verbo transitivo direto, qual é o nome do complemento? Ah, olha aqui. Objeto direto. Então, já marco o X aqui, tá bom? Vamos olhar outro exemplo para fixar? Ah, a natureza precisa de ajuda. Acompanhem aí. Então, de novo, para facilitar a nossa vida, vamos separar o sujeito, né? O verbo está ali em vermelho, então quem, o que precisa de ajuda? A natureza. Então, a natureza é o meu sujeito, todo o restante é predicado. Aí vamos lá de novo. Precisar é um verbo significativo ou não significativo? Ora, verbo de ação, verbo significativo, tá? Aí, este verbo precisa de complemento? De novo, quem precisa, precisa de alguma coisa, precisa de algo. Então, sim, é um verbo que precisa de complemento. Esse complemento tem preposição? Vamos olhar aqui para ele rapidamente. Precisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa, precisa de ajuda. Este é o complemento do meu verbo. Aqui está a preposição, de. Então, sim, tem preposição. E aí, então, qual vai ser a sigla? De novo, né? A gente já vai eliminando os dois últimos, porque a gente viu que não é de ligação, pede complemento, então não pode ser intransitivo, e nesse caso aqui tem preposição, então não vai ser esse aqui também. Então, gente, verbo que pede complemento. Esse complemento tem preposição, eu vou chamar de verbo transitivo indireto. E aí, como é que eu vou chamar o complemento desse verbo transitivo? Indireto, olhem aqui a relação, objeto indireto, ok? Então, vamos lá marcar objeto indireto, tá bom? Última tela para que nós possamos revisar aí o nosso último tipo. Eu sou muito privilegiada. De novo, vamos definir o nosso sujeito para ficar mais fácil, né? Olhem aí, quem é que é muito privilegiada aí? Eu. Então, isso aqui é o meu sujeito. Então, agora olhemos para a nossa oração, tá? Eu sou muito privilegiada. Este verbo ser é um verbo significativo ou não significativo? Ora, nota que é um verbo que não expressa uma ação. Ele está aí aparecendo para juntar o sujeito com o seu predicativo, que é privilegiada. Então, já começa aqui, o verbo é não significativo, tá? Então, gente, aí, seguindo aqui, se ele vai ser um verbo não significativo, eu já nem olho para essas questões de complemento, porque essas questões de complemento, nós já vimos aqui que elas vão se relacionar com esses verbos aqui, os significativos, né? Ou é intransitivo, ou enfim, né? O verbo transitivo é que vai ter complementação. Se eu já vi que o meu verbo é não significativo, eu nem olho para essas questões aqui de complemento, de ter ou não preposição. Esqueça essa parte, né? Vou direto para a sigla. Ora, qual é a sigla desse verbo? Bom, quando o verbo é não significativo, ele também é chamado de verbo de ligação, a sigla VL. E qual é o nome do acompanhamento desse verbo? Ora, não é objetos, não serão os objetos. Vai ser predicativo do sujeito. De novo, lembra daquele nosso esqueminha inicial, né? O verbo de ligação vai vir acompanhado de predicativo do sujeito. Ok, pessoal? Então, assim, nós vamos finalizando esse nosso momento de revisão, ok?